Ô, gente, hoje a gente vai fazer um vídeo para vocês das nossas ametistas, né? Agora tá agosto para setembro, é início da floração delas, então hoje a gente vai fazer uma breve apresentação para vocês delas. Isso a gente vai apresentar as variedades cromáticas que a gente tem aqui. Lembrando que a ametista, ela ocorre ali no norte de Minas, principalmente na Bahia, também no norte do Espírito Santo. Ela se adapta também a qualquer altitude, qualquer não, né? Mas assim, uma altitude ali praticamente 200, nível do mar, até uns 1000 metros ela vai muito bem, se desenvolve muito bem. E é uma planta de fácil cultivo, uma planta bem resistente, que cresce rápido, a maioria das genéticas. Aqui são dois meristemas de Cerulea calimã, que foram feitos pela Priscila. Plantinhas de ótima qualidade técnica, labelo bem marcado, bem bonito, grande. As pintas também bem legais. As plantas bem vigorosas, elas deram um broto de floração e logo após também veio um novo broto. Então elas são com bastante energia, gostaram bastante do cultivo. E plantas que vão melhorar muito a forma, né? Cereja de primeira floração e tem muito aí para melhorar. Aqui também a gente tem outras cerulhas, aqui já são de sementeiras ali atrás. Temos também uma alba, que é a da sementeira de Lorena com Bela Vista. Temos algumas chipas abrindo, lembrando que a gente está no comecinho da floração, vai mais ou menos até final de setembro por aqui, no Espírito Santo. Aqui uma tipo de ótima forma, labelo bem legal, tá começando a abrir. E assim, pétalas bem redondas, flor bem grande. Lembrando que essas aqui foram as que a gente selecionou no passado para replantar, então elas não estão no maior vigor possível. A gente replantou ela nesses vasos maiores, um pouquinho mais de umidade. Lembrando que tem bastante drenagem embaixo, né, para não segurar muita umidade, então tem bastante brita, isopor, para dar um dreno bem legal. Aqui também muitas plantas nos botões, tem muitos exemplares lá atrás floridos também, de outras variedades. Mas o que a gente tem praticamente florido agora é a cerulha, a alba, a flâmia e a tipo, que são floridas. A áurea aqui costuma ser um pouquinho mais pro final, início de setembro, elas começam a aparecer. São as últimas por aqui. E, Gabriel, acrescentando no que você falou, esse aqui é um outro lote que a gente tem, né? Você pode ver que o vegetativo delas é um pouco mais baixo, ele é mais robusto. Esse aqui é a sol com generosa, é a sol com cerulha, entre outros cruzamentos, E né? essas daqui são as descendentes de sol, sol do paraíso. Plantas de vegetal incrível, muito bonitos, crescimento bem rápido, firmes, folhas bem grandes, bem longas. E assim, o vegetal já é encantador por si só, e também as plantas estão saindo de ótima forma, né? São ótimas plantas para fazer melhoramento genético posterior, então a gente vai estar até liberando alguns cruzamentos, alguns exemplares desses cruzamentos para vocês. Então, se você tiver interesse, é só ficar ligadinho lá no WhatsApp, nossos vídeos, né, que a gente manda pelas linhas de transmissão. Então, são plantas muito legais, com um vegetal lindo, incrível mesmo, de crescimento muito rápido, muito fácil, bem resistentes. E assim, a ametista já é linda porque dá aquele cacho incrível, né? Alguns dão até cacho de 10, 12 flores. E imagina isso daqui quando estiver naquele porte adulto mesmo, né? Elas são floridas, já são adultas, mas quando estiver bem estabilizadas com um cacho de 12, 15 flores. Vai ficar um trem de doido. Um cheiro muito gostoso, As gente, ametistas têm um muito cheiro muito gostoso. bom, muito legal. Agora a gente vai apresentar, né, alguns exemplares que a gente separou. A gente fez uma pequena exposiçãozinha aqui, com alguns exemplares que estão abertos. Tem outras espécies também, Valqueriana, Sofronitis coccinea, Nubilio, Ludemaniana, mas o show agora mesmo são as ametistas, né? Aqui a gente tem uma gama de variedades bem legais. Vamos apresentar, Gabriel? Essa é uma tipo. Uma tipo de muito boa forma. Isso, que leva labelão. Isso, bem redonda, o labelo bem legal, uma planta bem grande. O cacho não deu tantas flores, porque ela foi replantada no passado, então ela teve que enraizar totalmente do zero no substrato novo, mas assim, de ótima forma. Essa planta aqui ela já levou cápsula, então é uma genética aí que a gente está tentando perpetuar. Aqui temos uma valqueriana semialba, Uma né? valqueriana semialba, descendente de Tóquio, de uma flor bem grande, o labelo bem interessante, bem marcadinho, bem legal mesmo. Lembrando, né, gente, que as valquerianas praticamente finalizou, mas É, algumas elas costumam, às vezes, 2 vezes por ano florescer. sim. Aqui tem uma outra rubra, né? Tem uma rubra, essa daqui é engraçado que a A rubra genética São Diogo versus Zaú. que leva a Zaú, ela tem uma viscosidade muito legal, ela é uma planta bem firme de floração e assim, uma ótima forma, uma cor muito legal.
E aqui nós temos, gente, olha que coisa mais linda. Essa aqui é uma Sulfonis coccínea, que a gente cultiva já tem bastante tempo. Uma planta incrível, de coleção mesmo. Essa daqui é um dos xodós da nossa coleção. E Forma olha quanto. espetacular, bruto para tudo que é lado de Isso aí. floração. E assim, uma planta linda demais. A gente gosta muito dela. E ela também já foi matriz, né? Já levou cápsula. Agora voltamos, essa aqui é uma ametista carne, né? Essa daqui é a novidade, né? Essa aqui é a genética, uma genética muito interessante, que também inicialmente saiu ali do Calimã, que era a Albense Calimã, né? Era uma plantinha de primeira floração, ela tinha essa tonalidade de Albense, Cárnea, tá variando um pouquinho como as pessoas chamam. Aí eles fizeram uma cápsula na primeira floração, só que a planta não resistiu, e eles tinham jogado cerulha em cima. Aí foi vendido alguns frascos, foi vendido algumas plantas, e o pessoal fez seedling e está saindo esse resultado bem legal. A planta cresce muito rápido e dá cachos com muitas flores. E assim, a coloração dela é incrível, incrível mesmo. Muito, muito bonita, tem umas pintas bem clarinhas e é um rosa bem suave e esse detalhe com o branco fica esplêndido. A gente ainda não tem plantas dessas aqui para vender, mas a gente provavelmente vai começar a trabalhar essa genética também, porque é uma genética muito especial. Aqui temos a ametista flâmea, que é flâmea versus flâmea, né? Isso, muito bonita também, esse detalhe. Esse detalhe aqui da flâmea com flâmea não são todas os resultados desse cruzamento que apresentam. E tem anos que ela varia bastante, às vezes dá mais flâmea, às vezes dá menos flâmea. E também é um detalhe muito legal, muito bonito. É como se fosse um borrado mesmo, muito, muito interessante. Plantinha muito legal, essa plantinha também já começou a trabalhar ela. Começamos a fazer cápsula com essa genética essa variação de cromática, né? Vamos falar assim, ano passado, então logo mais a gente vai ter também outros resultados. Aqui temos a alba. Alba de excelente forma, acredito que seja a nossa melhor alba, bem planinha, bem grande, o labelo bem interessante, plantinha de segunda floração, foi replantada também, então ela não está no auge da floração, mas assim, a alba é encantadora, né? Ela ainda não está tão madura, então ela tem esse aspecto mais amarelado, mas com o passar dos dias ela vai ficando mais branca, o fundo, né? Com a floração abrindo. Aqui a gente tem uma outra ametista de ótima forma. Essa daqui é a Sol do Paraíso com a Surpresa. Ela apresentou uma forma muito especial, pétala bem redonda, flor muito grande, muito legal mesmo. Algumas pessoas comentam até que essa genética da Sol do Paraíso, ela pode ser tetraploide e, consequentemente, pode acontecer de problemas de infertilidade da cápsula, né? Mas, por enquanto, não apresentou esses efeitos de infertilidade e outras características, né, de plantas tetraploides. Um detalhe interessante dessa planta é que em cima da lacuna do labelo, na coluna, ela abre um pouquinho. E isso também é comentado, né, entre o meio fidófilo, que pode ser uma característica de plantas tetraploides, mas como não é certeza, a gente ainda é tudo um pouco de especulação. Mas a planta em si, o crescimento muito rápido, o crescimento muito vigoroso, a planta de vegetativa incrível, 3 folhas, bifolhada incrível e uma forma maravilhosa. A gente provavelmente vai estar fazendo um melhoramento genético esse ano também com ela. Ai, Gabriela, mostra essa, olha que show, que linda. Fala, Mandela. Essa daqui é uma Sol do Paraíso com Generosa. Essa é a irmã da planta que ganhou a exposição do ano passado, como a melhor planta da exposição, da mesma genética. E assim, flor muito grande, muito legal, uma planta com um perfume muito especial, muito vigorosa, um vegetal enorme, uma característica dessa genética. E assim, coloração, pétalas, sépalas, todas muito especiais, bem largas, e dão esse efeito no cacho, né? Um efeito bem preenchido, muito interessante. Elas até têm dificuldade de abrir porque não tem espaço, mas é uma genética muito interessante. E essa aí, né, Gabriela, ela abre assim, ela abre tipo e ela vai ficando salmão. Ela vai mudando de tonalidade. Ela vai amarelando com o passar dos dias, fica bem legal mesmo. No final a gente pode até postar uma foto lá no Instagram, então se você quiser seguir a gente lá no Instagram, é Orquídeas, que a gente mostra essa diferença de coloração no início da floração e no final. Aqui a gente temos uma púmula, né? Uma púmula de ótima forma, bem redonda, muito legal. Púmula que também vamos fazer melhoramento genético com ela.
um labelo bem especial. Lembrando que a púmula geralmente tem esse ressalto dentro do labelo, né? Muito bonitinha. E de ótima cor, ótima forma e de crescimento muito legal também, bem vigorosa. Uma ludemaniana, cerúleo. Isso, aqui já temos as lemanianas. Tá vindo umas lemanianas de ótima forma aí, de cruzamentos novos que a gente trouxe de São Paulo, que a gente conseguiu com amigos. Então o vegetativo delas bem legal também, a forma bem interessante. E esses veios no labelo são muito interessantes, muito bonitos. Aqui temos uma nobilho. Nobilho de ótima forma, esse aqui a gente já trouxe lá do Jordão. Plantas de pétalas bem redondas, ambas aqui, ó, muito bonitas. Labelo bem interessante, bem marcadinho, característica das nobilhos. Ó, cor muito legal, muito bonita. Aí volta pra Metissala. Essa daqui é a Metissala mais antiga da nossa coleção. Ano passado ela estava com 2 cachos de flores, mas aí replantamos ela, né? Ela estava no cacho-pô, o cacho-pô acabou apodrecendo, então a gente replantou. Esse ano ela mandou um cacho, mas um cacho repleto de flores. E assim, linda a cor. Essa aqui vocês podem ver que tem uma característica mais esbranquiçada, né? Já está um pouquinho, alguns dias abertas. E tonalidade muito especial, muito legal, que está sendo bastante trabalhada nos últimos tempos. Gente, um cheiro maravilhoso. Aqui temos uma outra flâmia, olha. Uma flama de melhor forma. Elas não têm as flores muito grandes, mas essa característica de flameado dela é lindo. Lindo demais e dá um aspecto muito legal nas flores. Uma ludemaniana. Ludemaniana de primeira floração muito legal. Olha só. Muito boa, labelo bem grande, uma tonalidade meio flameada, com as pétalas mais escuras que as sépalas. Assim, o labelo dessa planta muito especial, planta de primeira floração, já foi separada para a nossa coleção. Provavelmente, futuramente vai virar matriz, né? Porque as ludemanianas têm esse costume de melhorar a forma da flor a cada floração, a cada novo broto. Então, planta muito legal de 3 flores na primeira floração. Muito especial esse exemplar. Lembrando que as orquídeas, até na terceira floração, elas têm sempre a melhorar. Aqui temos, gente, olha que show aqui. Uma cerulha de ótima forma, que as cerulhas geralmente costumam ter uma forma um pouquinho inferior às demais variedades, assim como a alba, mas a gente está começando a fazer esse melhoramento, então provavelmente as plantas vão ser separadas para fazer melhoramento genético, fazer cápsulas, e no futuro a gente vai ter exemplares disso à disposição de vocês. Aqui temos, olha. Aqui é uma sol com salmão. Vocês podem perceber que elas apresentam uma coloração um pouquinho mais amareladinha, que ela está aberta há alguns dias, então provavelmente vai ficar um amarelo mais ressaltado com o passar da floração. E, assim, bem legal, uma genética que leva essas características de salmão, mesmo que não tão presentes, e uma planta de ótima forma, que pode ser usada para jogar uma salmão em cima, para ver se no futuro, nas próximas gerações, elas apresentam aquela tonalidade mais amarelada, que é a característica da salmão, né? Lembrando que, olha, gente, olha o vegetal. Muito vigoroso, muito sadio. Pequeno, robusto, né? Genética de ótimas características. Isso aí. Aqui temos uma tipo, né? Uma tipo muito grande, um labelo muito legal. Ela não tem um aspecto de posicionamento de pétalas e sépalas tão legal, mas assim, uma planta muito especial, muito boa para material genético, em questão de tamanho de flor, em questão de forma, de aspecto de tamanho de pétalas, de sépalas, de labelo. E as pintas assim muito interessantes. A planta também foi replantada ano passado, então não está no máximo vigor, mas muito interessante também essa plantinha, muito bonita. Aqui temos outra cerulha. Por fim, essa última cerulha aqui, que é uma cerulha muito especial, que a gente vai estar fazendo melhoramento com ela. Bem posicionada, pétalas bem redondas, bem legais, forma bem interessante e também de um crescimento bem legal. Então é isso, o nosso vídeo de hoje foi isso. Tem uma pequena coleçãozinha aqui das nossas plantas. E lembrando que o que a gente apresentou, gente, são plantas da coleção, que em cima delas a gente vai fazer melhoramento genético, né? Mas a gente também tem plantas disponíveis, entendeu? Então, as nossas vendas a gente faz
tudo no WhatsApp, né? Eu faço vídeos de vendas e posto. Então, quem tiver interesse, entra, né? A gente vai se falando como fazer, como proceder, né? E o bom dessas plantas menores, por quê, gente? Porque o vegetativo delas, como é menor, o frete sai mais em conta e a planta chega num estado bem melhor para o cliente. Então, quem tiver interesse, né? Vai conversando, a gente vai se falando. O nosso WhatsApp tá aqui nos comentários, se você tiver interesse, entre em contato com a gente por lá. E outra coisa, há uns tempo atrás a gente fez um vídeo mostrando como a gente fazia Os cuidados, né? O replante. Isso. Então a gente também tem material, né, de plantio, a gente tem vários materiais. Quem tiver interesse, coloca aí pra gente conseguir apresentar para vocês os produtos que a gente tem disponíveis. Então é isso, gente. E virão outros aí, tá? Se Deus quiser. Convido todos também para participar da nossa exposição, que acontece no dia 8, 9 e 10 de setembro, aqui em Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo. Vão ter muitas outras catileias ametistoglossas floridas, de ótima forma, uma exposição muito especial, com uma variedade genética incrível, expositores de todo o Brasil, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás. Então a gente convida vocês a participar, esperamos vê-los aqui. Queco, se Deus quiser, a gente também vai estar lá com algumas plantas. Com certeza, tá, vamos estar levando alguns exemplares para lá e a gente espera ver vocês lá então. A gente agradece a todos pela presença aqui no vídeo e um grande abraço.